Podemos começar já? Já? Todo mundo está ouvindo? Rajastamas Shabibhuya. Kadamba, você não tem que responder, eu tenho que... Sim, dá para ouvir. E em Belém, dá para ouvir? Kadamba. Vocês ainda não estão ouvindo porque ainda não começou, calma. Não, mas quando começa, Kadamba, você tem que responder. Vamos começar agora, vamos começar a aula. Daí vou começar a aula. Danvantri, você está ouvindo? Dá para ouvir? Tá? Tá bom. Então eu vou começar. Rajastama Shabibhuya Satyam Bhavati Bharata Rajak Satyam Tamaschaiva Tamak Satyam Rajastata. Yeah. Precisa travar. Às vezes o modo da bondade se torna prominente, derrotando os modos da paixão e ignorância, o filho de Bharata. Às vezes o modo da paixão derrota a bondade e a ignorância, e outras vezes a ignorância derrota a bondade e a paixão. Dessa maneira existe sempre uma luta pela supremacia. Significado de Srila Prabhupada. Quando o modo da paixão é prominente, os modos de bondade e ignorância são derrotados. Quando bondade é prominente, paixão e ignorância são derrotados, e assim ignorância. Essa competição está sempre acontecendo. Portanto, aquele que realmente quer avançar na consciência de Krishna deve transcender esses três modos. A proeminência de algum modo determinado da natureza se manifesta nos tratos, nas atividades, no comer, etc. da pessoa. Tudo isso será explicado em capítulos posteriores, mas uma pessoa que deseja pode desenvolver pela prática o modo da bondade e assim derrotar os modos da ignorância e a paixão. A pessoa pode assim mesmo desenvolver o modo da paixão e derrotar a bondade e ignorância, ou ignorância derrota a bondade e paixão. Embora esses três modos na natureza embora existam esses três modos na natureza material, a pessoa determinada pode ser abençoada pelo modo da bondade e assim transcender a bondade e situar-se em bondade pura, que se chama Vasudeva, o estado Vasudeva, o estado em que a pessoa pode compreender a ciência de Deus. Pela manifestação de atividades particulares, se entende em qual modo da natureza a pessoa está situada. Então, o que eu queria explicar é que
nenhuma posição material é permanente. As posições materiais sempre são assim flutuantes, devido a essa competição entre os modos materiais. Então não existe estabilidade no mundo material. Isso se manifesta muito claramente no estudo da história. Estudando a história é muito comum, você pode ver através da história que chega, digamos, um país, uma sociedade, um reino, se torna muito próspero, poderoso e bem governado, líderes sinceros, e mais cedo ou mais tarde, corrupção, derrota, problemas militares, sociais, desastres naturais. Podemos observar centenas e milhares de grandes reinos, sociedades, prosperidade, e sempre a derrota, sempre tudo cai. E, digamos, uma sociedade caída também se levanta. E podemos observar também a mesma coisa na história, por exemplo, como dizer em português, monasticismo. A história das tradições monásticas que podemos observar, que tem períodos de grande sinceridade, as pessoas são sinceras e procuram praticar alguma religião muito bem, por isso atraem muita atenção do público que aprecia essa sinceridade, e a tradição religiosa cresce, se torna próspera, desenvolve poder até social, e com isso corrupção e uma queda. E depois de um tempo, outra reforma, a reforma é bem sucedida, tão bem sucedida, que uma religião restabelece seu prestígio e outra vez se corrompe através desse prestígio. Então podemos observar a história do mundo mostra muito claramente esses ciclos, podemos dizer, gunáticos, os ciclos dos modos da natureza material. E Krishna diz que unicamente transcendendo os três modos, chegando à posição de Krishna, na plataforma transcendental, que realmente podemos nos livrar desses ciclos gunáticos. Então, assim mesmo, agora uma pessoa rica ou pobre, com influência política, ou completamente sem poder político, nasce nesse país, outro país, feio, belo, ou assim mesmo. E sempre muda. Então, por ilusão, nós pensamos que o rico é simplesmente um rico, o pobre é um pobre. Mas o rico foi pobre, o pobre foi rico, o feio foi lindo, o lindo foi feio. O ser humano foi tartaruga. No movimento, acho que muitas tartarugas piedosas entram no movimento Hare Krishna. Quer dizer, depois de nascer como seres humanos. E assim mesmo, entre espécies de vida, entre níveis econômicos, níveis políticos, sociais, diferentes planetas, sempre o que você chama em português rodízio. Existe sempre esse rodízio no mundo material. Inevitável. A única saída é a consciência de Krishna. Em Belém, estão vindo em Belém? Sim? Então, como vamos fazer perguntas? Os devotos também em Ustream podem fazer perguntas, né? Ou como fazemos? Talvez escrevendo. Sim, em Belém tem pergunta. Estão vindo. É interessante, quando eu falo em Ustream, depois chega no Voodoo, mais ou menos 20 segundos depois. 15, 20 segundos depois. É por isso que é chamado o sistema Voodoo, né? Então, como fazemos com perguntas?
Isso é terrível. Eu falo uma piada e vocês riem 20 segundos depois. Difícil, né? Para quem está falando piadas. O senhor pode. Isso é terrível. Fala uma piada e vocês riem 20 segundos depois. Senhor Tiradeva, Sim. os devotos podem fazer direto no chat. Ou no chat. Sim. Fale para eles. Se um devoto que está querendo fazer uma pergunta, talvez pode escrever no chat, ou como falam no Brasil, chat, ou não sei como vocês dizem. No chat, vocês podem escrever uma pergunta, depois eu procuro responder. Se não sei a resposta, eu pergunto a Dhanvantari Swami, que é um erudito Vaishnava. Uma pergunta? Não tem pergunta. Krishna. Então, agora que estou aguardando qualquer pergunta, posso dizer que daqui uma semana, 8 dias, estou viajando para a Flórida. E o dia 25 de agosto, eu estou vivo, pretendo começar a dar aulas lá na Universidade de Flórida. Multi-chat has started. Dhanvantari Swami está viajando. Seria bom falar com Dhanvantari Swami. Fazer perguntas para ele, onde ele está viajando, o que ele vai fazer, o que ele está comendo nesses dias. Já tem uma pergunta no stream. Tá bom? No Ustream. Chat pop-up. Tá bom? Não estou vendo a pergunta, infelizmente. Caramba, quantas pessoas estão olhando o Ustream fora desse voodoo? Por favor, digita a pergunta, por favor, no chat do stream. No chat do stream. Caramba, quantas pessoas Digita a pergunta, por favor, no chat do stream. Talvez, enquanto estamos esperando uma pergunta, Dhanvantari Swami pode explicar sobre suas viagens.
Ah, ah, options. Tá bom, então temos uma pergunta de Revati Devidasi em Curitiba, ou pronúncia brasileira oficial Revati. Revati Devidasi em Curitiba, sobre qual a posição das outras filosofias nessa era de Kali em relação à filosofia védica. Então eu diria que a posição é a mesma posição que sempre era. Porque a filosofia, digamos, não tem limites de tempo ou espaço, uma verdade em qualquer lugar, qualquer tempo. Um processo prático, por exemplo, dizer que temos que cantar Hare Krishna, ou que temos que fazer outro processo. Tem em sânscrito as duas palavras são Sankhya e Yoga. Sankhya significa filosofia, Yoga, prática, aplicação da filosofia. Então, uma verdade é sempre uma verdade, em qualquer yuga, em qualquer momento. Agora, o melhor processo para cultivar esse conhecimento, para realizar esse conhecimento, isso pode variar em diferentes yugas, mas então uma filosofia determinada, digamos, não a nossa, mas outra filosofia, depende da qualidade da filosofia. Se uma pessoa, um grupo, se ele tem uma verdade prática, uma verdade real, é verdade. Por exemplo, nós falamos que a alma é diferente do corpo. Muitas outras pessoas falam isso. Nem todas, mas muitas pessoas. Então, qualquer pessoa que fala que existe uma alma dentro do corpo está falando a verdade, a mesma verdade. E uma pessoa que fala que não existe alma, está falando besteira em qualquer yuga, em qualquer religião, qualquer sociedade, qualquer escola filosófica, simplesmente besteira universal. E assim mesmo, a coisa boa de filosofia, que ela, num sentido, está além do tempo e espaço, as verdades filosóficas, lógicas, são simplesmente verdades universais. Assim como, por exemplo, aqui na Terra, neste planeta, Brasil, Estados Unidos, 2 e 2 são 4. 2 e 2 são 4 em qualquer planeta. Qualquer yuga, Kali Yuga, Satya Yuga. Então, existem verdades matemáticas que são sempre verdades. Nós não somos fanáticos ou sectários, somos práticos e objetivos. E, como se diz, avaliamos ou valorizamos uma verdade segundo a sua qualidade. Agora, se tem outra pergunta, talvez vocês podem, a Kadamba pode mandar para mim, que não estou
recebendo as perguntas por algum truque de, não sei, de espíritos demoníacos que estão tentando parar o movimento Hare Krishna e criar terremotos no litoral de Califórnia. Terrível, né? Uma pergunta de Ilziris, de Belém. Belém ainda está lá? Ou dançou? Não estou vendo Belém aí. Mas se a previsão de vir ao Brasil, sim, previsão sim. Gostaria muito de ir ao Brasil. Eu estou sempre tentando conseguir associação com Dhanvantari Swami. Considero ele um devoto excelente de Krishna, então, e as escrituras dizem que temos que procurar boa associação, e também tem muitos outros bons devotos no Brasil, assim que eu acho que talvez em maio, mês de 10 de maio, porque eu estou ensinando na faculdade, em maio terei tempo livre e talvez em maio. Bom clima também no Brasil em maio. Se não tem enchente. Agora de Tukaram. Assim sendo, os esforços de um devoto devem ser para se chegar ao modo da bondade, para posteriormente chegar ao estado de Vasudeva? Não, não exatamente. Temos que servir Krishna e tentar, o mais possível, servir em bondade. Por exemplo, comer. A grande maioria dos devotos comem, eu acho que em toda parte do mundo, e por isso podemos tentar comer prasadam em bondade. Tem devotos que acho que quase preferem morrer antes de comer em bondade. Eles gostam de prasadam picante, ou sei lá, Mahaprasadam. Mas temos que tentar cultivar modo da bondade, cultivar associação com devotos sãos. Existem até alguns devotos sãos no mundo. E temos que procurar associação assim com devotos tranquilos, inteligentes, bom prasadam. Tentar cultivar qualidades, tentar cultivar bondade dentro do serviço a Krishna. Dentro do serviço a Krishna. Outra pergunta, pelo mesmo preço. Pandavas. Onde está meu corpo espiritual agora? Eu acho que está em Teresina. E o que está fazendo? Eu acho que está em Teresina, provavelmente suando. Não, em sério, o corpo espiritual... O corpo espiritual, segundo os livros de Prabhupada e Bhagavatam, existe agora em forma sutil. Existe em forma sutil, assim como a árvore existe em forma sutil dentro da semente. E por isso que o mestre espiritual, dando a semente do serviço devocional, e essa semente cresce e se torna trepadeira, frutífera e florífera de consciência de Krishna. Outra pergunta de Ramcharita, Dr. Ramcharita. A primeira pergunta mencionou outras filosofias. Do ponto de vista da filosofia ocidental, até que ponto que chamamos de filosofia védica difere dos sistemas filosóficos ocidentais, tanto modernos e contemporâneos, e talvez antigos, medievais e malucos. Como eu sempre digo, a filosofia, é possível que certas pessoas sectárias
ocidentais acreditam que filosofia é só ocidental, mas eles teriam que defender essa hipótese filosoficamente. E tenho certeza absoluta de que quem tenta defender a hipótese de que a filosofia é unicamente ocidental, ou o tipo de filosofia que sempre se tem feito no Ocidente, terá problemas enormes, insuperáveis, de defender essa hipótese filosoficamente. Então não importa o que algumas pessoas que se chamam filósofos, o que digam, o que é importante é o que a filosofia diz. Ananta-aishwarya, opulência infinita. Então, qualquer devoto que está querendo comprar um novo carro, uma casa, um terreno para seus pais, qualquer coisa, viagem para a Índia, entre em contato com minha discípula Ananta-aishwarya, que possui opulência infinita. Mas a pergunta dela é: o que o senhor acha de dieta vegan? Na realidade, agora estou tentando usar todos os sotaques regionais para não discriminar contra qualquer região brasileira. Na realidade, agora eu sou mais ou menos um vegan, por dois motivos. Um motivo é saúde e outro motivo é ético, moral. Agora tem dois pontos de vista que eu acho que sobre esse veganismo. Eu acho que os dois pontos de vista são válidos. Um ponto de vista, se você compra leite ou produto de leite e oferece para Krishna, então a vaca, coitada, que deu esse leite, recebe grande benefício. Está sendo ocupada em serviço a Krishna. Outro ponto de vista é que nós não devemos patrocinar ou participar em uma indústria cruel que tira leite das vacas e depois mata as vacas. Eu acho que é uma escolha pessoal. Se estudarmos o Bhagavatam, os devotos têm uma tendência, eu acho que talvez eu falava sobre isso quando eu falava com o seminário de Dhanvantari Swami, que existe uma tendência de pensar qual é a posição védica sobre clonagem, sobre isso, sobre aquilo, mas quando se trata de assuntos morais, de moralidade mundana, mesmo no Bhagavatam tem vários pontos de vista dentro da cultura védica. Então, sobre o veganismo, é uma escolha pessoal do devoto. Eu acho que tem escolhas válidas e inválidas. Por exemplo, um devoto que diz que não estou nem tão interessado em oferecer a Krishna simplesmente o gosto de leite. Eu acho que nesse caso, uma escolha patética. Mas eu acho que, então, nem toda escolha é válida, mas existem diferentes escolhas válidas, opções válidas, que é de dar benefício espiritual para a vaca ou de não patrocinar uma indústria imoral. Eu acho que essas são as duas escolhas válidas. Outras escolhas acho que seriam menos válidas. Tem outra pergunta?
Tá. Sri Krishna Prabhu. Sri Krishna, Deus está aqui no programa. Um devoto. Sri Krishna Prabhu pergunta, por favor, comente sobre a misericórdia do Senhor Chaitanya. Bom, aqui estamos. No meio de Kali Yuga, estamos aqui, apesar de tudo. A misericórdia do Senhor Chaitanya que... Sim, eu posso dizer o seguinte, que Krishna, na forma de Chaitanya, mostra a verdadeira natureza de Deus, enquanto que tem religiões meio, não sei, entre neuróticas e psicóticas, que falam de um Deus que tortura todo mundo por qualquer falha, até filosófica, que coisas assim horríveis. Então, o mundo realmente precisa de conhecimento da verdadeira natureza misericordiosa de Deus, que impõe uma lei objetiva, racional, razoável e justa. E não é uma pessoa que precisa de um programa de 12 passos assim para controlar sua ira. Estou esperando outra pergunta, se os espaços, quando não falo que estou esperando perguntas ou alguma coisa, descida de algo divino. Tem outras boas notícias. Aí vocês terão que esperar as boas notícias. Pergunta de Paresh Das. Como observar as tensões morais nos passatempos de Krishna e na cultura védica em geral pode nos ajudar em consciência de Krishna? Eu acho que isso pode nos ajudar a não ser fanáticos e pessoas fanáticas e dogmáticas. Voltou. Tem certos princípios filosóficos que são absolutos. Krishna é Deus, nós somos almas eternas, somos servos eternos de Krishna. A natureza material não pensa muito bem, que é matéria morta. Tem coisas assim básicas, mas sobre pontos de moralidade mundana, tem vários pontos de vista. Tem vários pontos, às vezes. Por exemplo, sobre a matança de vacas ou matança de outros animais. Não pode, por exemplo, ninguém pode argumentar que não tem problema de matar muitas pessoas, criaturas inocentes. Isso não é assim uma coisa, digamos, sutil ou de diferentes pontos de vista. Mas existem pontos onde tem diferentes possibilidades, digamos, dentro da cultura védica. A cultura védica é uma sociedade sofisticada, madura, antiga, diversa. Não assim uma comunidade fechada, mas uma grande sociedade, muito ou a mais cosmopolitana. Agora estou esperando outra pergunta. Posso dizer que terminei meu livro. Agora terminei a revisão do livro que estou trabalhando e que agora estou fazendo a última leitura do livro. E antes de partir para a Flórida, eu pretendo mandar o livro para
alguém mandar o livro para alguém para publicar. A pergunta de Brahmarshi Das, de Curitiba, um grande sábio, por isso que é chamado Brahmarshi devido à sua posição. Pergunta de Brahmarshi Das Curitiba: como se deve ver o erro de um devoto na consciência de Krishna? Bom, talvez como um erro, mas depende do erro. Se o erro é que saiu na praça matando 1000 pessoas, eu acho que seria na categoria de erro grave. Se o erro foi que, sei lá, depende do erro. Temos que ver com pureza, temos que ver com misericórdia, mas também temos que ser práticos. Existe uma tensão entre justiça e misericórdia. Temos que ser objetivos o mais possível. Bondade, mas a bondade significa também objetividade, não uma bondade sentimental que cega nosso raciocínio, mas uma bondade compatível com inteligência prática. Hare Krishna. Ainda não sei onde Dhanvantari está indo. Eu acho que ele está lá em Franco da Rocha, onde todo mundo é muito franco. E eu acho que está longe de Campina Grande. Eu gostaria de saber para onde ele está indo. Onde ele vai? Qual será o fim da linha nessa viagem? Vocês estão digitando. Eu gostaria muito de viajar com Dhanvantari, só posso dizer. Mas eu acho que tenho que plantar mais árvores na beira da estrada para aumentar minha piedade. Ele comentou em outro momento sobre outras filosofias que por interpretações foram deturpadas. Não estou acompanhando a pergunta essa. Ele vai alguma coisa dentro. Quem comentou? Já está. Ele comentou que em outro momento sobre outras filosofias que por interpretações foram deturpadas. Ele viu alguma coisa. Agora acho que entendo. Que, por exemplo, se nós estudamos a história das religiões, existe uma tendência muito comum que um fundador, um Jesus, um Buda, ensina alguma coisa e logo os seguidores falam coisas fantásticas que pouco tem a ver com o que ensinava o fundador. Nós temos uma grande vantagem. Podemos dizer que essa tendência aumenta quando o fundador é num sentido pré-histórico. Sim. Não pré-histórico no sentido de morar numa caverna. Embora algumas cavernas são interessantes, mas pré-histórico no sentido de que, por exemplo, Buda, quando Buda pregava, ninguém escrevia. Ninguém gravava. Eu acho que porque na primeira comunidade budista os gravadores foram roubados.
Mas Buda, por algum motivo, a primeira biografia de Buda foi escrita muito depois, centenas de anos depois, a biografia e os ensinamentos. E com Jesus o mesmo problema. Todos os primeiros discípulos, os discípulos que moravam com Jesus, que acampavam com Jesus, eram principalmente analfabetos, de classe inferior. E no caso de Prabhupada, Prabhupada pessoalmente escreveu tantos livros. Por exemplo, Islã, a religião islâmica, tem uma certa vantagem num sentido mais histórica, não quero dizer superior, ou filosoficamente superior, mas mais histórica, porque entre as três religiões do Meio Oriente, o Islã é o mais recente e por isso mais histórico. E ainda assim tem problemas, mas no caso de Prabhupada, Prabhupada foi, digamos, obviamente nosso fundador é Chaitanya, mas mesmo Chaitanya, 500 anos atrás, é muito mais recente do que Maomé. É muito mais recente. Chaitanya Mahaprabhu é muito mais documentado de que até, não sei como vocês falam em português, Maomé, ou Jesus, ou Buda, muito mais documentado, e Prabhupada foi super documentado. Se temos certas vantagens históricas. Outra pergunta de Ananta Aishwarya. Bom, ela que todo mundo vai pedir dinheiro, né? Ananta Aishwarya, até quando o senhor dará aula na universidade? Pergunta se Radhe, Vrindavaneshwari, Devi, Dasi, primeiro Ananta Aishwarya. Vou começar a ensinar o dia 25 de agosto, agosto, até o final de abril, mais ou menos. Agora, Sri Radhe, Vrindavaneshwari, Devi Dasi de Curitiba, mulheres podem agir como sacerdotes. Ai, que escândalo! Mulheres podem agir como sacerdotes, realizando rituais védicos como cerimônias de fogo. Por mim, claro, por que não? Eu acho que, não sei, essa cultura smarta, essa cultura ritualística de mulheres, que para mim isso é um pouco ou muito mundano. Eu acho que no movimento realmente espiritual, qualquer alma pode fazer qualquer coisa. Qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa se a pessoa é qualificada. Assim, pensar que uma categoria, que mulheres como categoria, categoricamente, mulher não pode fazer tal coisa, eu acho que é bastante mundano. Tem homens que, pelo amor de Deus, não devem fazer sacrifício de fogo devido ao seu estilo de vida. E tem mulheres que são verdadeiras santas. Então eu acho que mulher, homem, eunuco, ou marciano, ou talvez saturnense, ou até de outras galáxias, outras espécies de vida. E eu acho que depende da qualidade da pessoa. Depende da qualidade. Então, eu acho que qualquer homem ou mulher pode fazer qualquer serviço com tal que a pessoa seja qualificada. Outra pergunta. Pergunta de Patita Pavana, de Curitiba. Temos uma boa turma em Curitiba, na turma que está pensando. Se o devoto sente prazer em fazer serviço devocional, ele deixa de ser puro? Sim, devemos jogar num lago meio raso, mas para simbolicamente humilhar uma pessoa que usa sentir prazer no serviço devocional.
Se o prazer se torna motivador para o serviço, agora, Prabhupada disse que se você não sente prazer, você tá fazendo algo errado. Como você acha que Krishna está deprimido? Você acha que Prabhupada não sentia prazer? Existe a diferença entre sentir prazer e procurar prazer. O que o devoto não faz é procurar prazer. Mas se você não sente prazer, você está mais ou menos em Maya. Porque o serviço devocional é tão estático, impossível não sentir prazer. Mas você tem que ter a pureza de sentir prazer sem procurá-lo. E Lochan Das Thakur, naquela canção famosa, Lochan Das Thakur diz que Paramakaruna Pahudvijranita Gorachandra Sabhyavatar Sara Sirmani Keval Ananda Kanda, que o processo é Ananda, bem-aventurança. Krishna diz em Bhagavad Gita, Susukam Kartu Maviyam. Então, o serviço devocional é só prazer. Estou sentindo prazer vendo vocês. E quando vocês apreciam minhas piadas, eu sinto até muito mais prazer. Senão, eu corto a ligação. Tá bom, outra pergunta. Ai, Krishna. Então, já fizemos mais ou menos 1 hora de... Se tem uma outra pergunta, se não, eu acho que vou ter que, lamentavelmente, me despedir e aguardar outra oportunidade de estar com vocês. Qual é Curitiba? Curitiba é chamado Acharya Dev. Qual é Curitiba? Ah, de Madhuvan. Cadê Madhuvan? Até que ponto as regras e regulações devem ser estritamente seguidas? Até o ponto que você possa, que você puder. É como dizer até que ponto não devo fazer coisas absurdas. O mais possível. E quando você está prestando serviço a Krishna, quando você está vivendo, até que ponto deve ser inteligente, até que ponto não devo fazer besteiras. O mais possível. O mais possível. Agora, mais outra coisa. Tem regras grandes e regras pequenas. Por exemplo, aí tem uma área como se... Agora eu acho que talvez ele está perguntando sobre isso. Também tem uma área, digamos, cinza. No sentido, tem preto, branco e cinza. Então, a rei das regras, é que devemos lembrar de Krishna e não esquecer Krishna. Então, tem devotos que são muito mais técnicos do que eu. E tem alguns devotos que são um pouco soltos por meu gosto. Então, eu acho que todo mundo tem que encontrar um nível razoável de regularidade. Ramcharitadas, não sei se perdi algo, mas qual é o tópico do livro que o senhor está em vias de publicar e qual é o público-alvo do livro? Público-alvo é basicamente planeta Terra e o tópico do livro é uma novela sobre Krishna, mais ou menos algo novo para ISKCON.
com bastante consciência de Krishna. O livro vai sair logo e espero que vocês gostem. Tukaram, então, mesmo na posição de ignorância, bondade ou paixão, há certa liberdade de escolha. Bom, há cada vez mais liberdade com mais bondade. Inclusive, o pecado é pecado exatamente porque destrói a liberdade. Por exemplo, tomar heroína, ou se tornar viciado de sexo, viciado de jogos de azar. É pecado exatamente porque destrói a liberdade. Uma pessoa, e mesmo paixão, uma pessoa em paixão tem muita liberdade porque está assim, escravo da paixão. Bondade tem mais liberdade, paixão menos, escuridão pouca. Ai, ai, ai. Mais coisas. Milton Yukio. Milton, não sei se estou falando bem o nome. Eu ainda não sou iniciada. Ai, meu Deus. E penso em ficar vários anos assim antes de me iniciar. O que você acha? Tudo bem, felicidades. Iniciação é uma coisa completamente pessoal. O importante é progredir na consciência de Krishna. Se você tem motivos inteligentes e racionais, objetivos para não ser iniciado, você está vivendo bem. Se seus motivos são menos objetivos, você está vivendo menos bem. Então, uma pessoa pode ter bons motivos para não ser iniciado. Pode ser motivos mais ou menos, ou motivos, digamos, demoníacos, como não quero ser iniciado porque eu odeio Krishna, ou não quero ser iniciado porque quero me fixar primeiro em consciência de Krishna, quero seguir meus votos muito bem, quero ter certeza profunda de que estou escolhendo o guru que seja melhor para mim. Então, pode ter motivos excelentes e terríveis, depende do que você está fazendo. Ilzires. Eu lembro de Ilzires. Govinda, de Belém. Como eu consigo o livro de sua autoria? Quando eu termino o livro, eu vou anunciar para todo mundo e oferecer para todo mundo. Vamos até traduzir para português. Sim. Eu serei bem capitalista nesse sentido. Tukaram, então mesmo na posição de ignorância, bondade e paixão. Ele já perguntou isso. Já que muitos pontos são subjetivos e até mesmo aparentemente contraditórios. Não entendo perfeitamente o que ele quer dizer. Sim, não estou entendendo. Tukaram, você terá que explicar um pouco mais o que você quer dizer. Pergunta de Moisés, de Curitiba. Moisés. Então imagine Moisés, pessoa bíblica, né? Isso significa que todos os grandes santos de outras religiões, mais cedo ou mais tarde, entram no movimento Hare Krishna. Pergunta de Moisés de Curitiba. Outras filosofias defendem que Deus não é onipresente, justificando que Ele não pode estar presente em ações negativas ou no modo da ignorância, que não há por que procurar por Ele a partir do momento que Ele, como um devoto de Krishna, vê esta onipresença. Eu acho que essa objeção é filosoficamente um pouco subdesenvolvida filosoficamente. Porque quando falamos que um ser é onipresente, nós não queremos dizer onipresente em todo nível ontológico. Para dar um exemplo, Krishna mesmo diz em Bhagavad Gita, Krishna se dirige a essa objeção. E no capítulo 9 de Bhagavad Gita, onde Krishna diz
que todo mundo está em mim, mas eles não estão em mim. Eu estou presente em todo mundo, mas estou nem aí. Krishna diz que eu estou presente, mas não na parte, digamos, negativa, demoníaca, imoral. Krishna está presente, mas além ao mesmo tempo. Então, dizer que Krishna está onipresente, mas no seu nível. Ele está presente no seu nível transcendental, não misturando-se com os níveis inferiores, mas ao mesmo tempo presente. Krishna, por isso a filosofia Beda, uno e diferente. Krishna está presente e não presente ao mesmo tempo. Presente no sentido positivo, ausente no sentido positivo. O Maharaj quer ligar após a videoconferência para o Senhor. O Dhanvantari Swami falando. Agora, finalmente, recebi a misericórdia de Krishna que após a conferência, Dhanvantari Swami vai ligar para mim. Ou eu vou ligar para ele. Ou vamos ligar simultaneamente e ninguém vai conseguir conectar. Tá bom. Então, tem outra pergunta? Kadamba está escrevendo para Kadamba. Kadamba está escrevendo. Já mandou. Ele está... Dhanvantari Swami está com problema de microfone. Tá bom, então. Na realidade, eu vou fazer outra conferência em 1h30 com a Austrália. Sydney, Austrália. Danesha, meu nome é Danesha Das, de Porto Alegre. Como um devoto que está em Maya, parabéns. Pode retornar, como conseguir misericórdia do Guru? Me sinto tão caído e com muita vergonha de andar pelas sombras. Então anda no sol. Todos somos imperfeitos, todos somos obras em progresso. Existe um equilíbrio entre vergonha excessiva e ser descarado. Um devoto não é nem descarado, nem completamente congelado pela vergonha. Quer dizer, um devoto tem que manter, temos que sentir vergonha até uma, digamos, uma quantidade saudável, mas não ficar sem, assim, poder agir. Então, todo mundo cai, todo mundo se levanta, todo mundo está lutando para conseguir consciência de Krishna. Kadamba está escrevendo para Kadamba. Prananatha, qual a opinião de Acharya Dev? Eu vou perguntar para ele, conheço ele muito bem. Prananatha, qual a opinião de Acharya Dev sobre a reedição dos livros de Prabhupada?
Eu acho que é um exemplo muito bom de pessoas se afogando num copo de água. É muito simples. No início do movimento, os redatores de Prabhupada tomaram muitas liberdades, no sentido de tirar parágrafos que Prabhupada escreveu, de mudar muitas coisas. E também os devotos que estavam datilografando, ouvindo o que Prabhupada disse, e datilografando não entendiam muito bem o sotaque de Prabhupada. Tem muitos erros, muitas coisas cortadas. A reedição dos livros de Prabhupada, o motivo principal foi de reestabelecer o livro original de Prabhupada. Muitos devotos estavam muito apegados às primeiras edições, então eu acho que é um caso em que as pessoas que estão apegadas as edições que tínhamos quando o Prabhupada estava aqui, devem ler e apreciar esses livros sem xingar devotos que querem saber o que Prabhupada originalmente disse. Eu acho que querer saber o que Prabhupada realmente disse não é demoníaco. Então, viver e deixar viver. Cita Presta, em Curitiba, pergunta: quando vou ser iniciada na próxima vida? Tão cedo? Na próxima vida? Você pode ser iniciado quando quiser. Quando quiser ser iniciado, é só encontrar um Vaishnava conhecido, responsável, que recomende você e pronto. Danesha, aceite minhas humildes reverências. Guru Maharaj, obrigado por ter aparecido por aqui. Aguardo suas bênçãos para voltar ao sol. Nós já estamos no sol. Imagine que estamos cantando Hare Krishna. Tem pessoas neste mundo que nascem como vermes, né? Então, claro que tem um tipo de hiper discurso entre os Vaishnavas que sou mais caído que um verme no excremento de um não sei que. Mas, na realidade, todos nós somos super fortunados. Estamos cantando Hare Krishna. Estamos com Krishna. Pareja Das Curitiba, considerando a pergunta de Paranatha Prabhu, o que o senhor pensa sobre a edição de notas de rodapé e apêndices aos comentários polêmicos na obra de Srila Prabhupada? Notas de rodapé e apêndices. Uma nota. Jai Brindavan, presidente de Curitiba, recomenda cita presta para iniciação. Então, talvez amanhã, se vocês ligam para mim de Curitiba por voodoo, que ela pode ser iniciada até amanhã. Domingo. Assim, ofereço um bom preço nos domingos. Agora, Prabhupada, Srila Prabhupada mesmo diz no comentário do Bhagavatam 1.5.11. Eu vou ler. Um momento, eu vou pegar o livro. Fiquem aí, tranquilo. Que todo mundo fica. Eu vou ler, Prabhupada mesmo explica isso. Eu vou traduzir do inglês. Sabemos
sabemos que nosso esforço honesto de apresentar esta grande literatura, transmitindo mensagens transcendentais para reviver a consciência de Deus, do povo em geral, e para reespiritualizar a atmosfera do mundo cheia de dificuldades. Que sabemos bem que nosso esforço honesto de apresentar essa literatura para reespiritualizar o mundo e tal, que este esforço, Prabhupada diz que o meu esforço está cheio de muitas dificuldades. Estamos apresentando a matéria, a tentativa de apresentar a matéria em linguagem adequada, especialmente uma linguagem estrangeira, certamente vai fracassar. E haverá tantas discrepâncias literárias, apesar do nosso esforço honesto de apresentá-lo em forma apropriada. Então, o fato é que, por exemplo, às vezes, eu queria dar um nome espiritual para um discípulo no Brasil, e os outros falam, não, que no Brasil isso significa uma coisa horrível, que não pode chamar uma pessoa assim. Então, Prabhupada, como dizer? Se Prabhupada diz, por exemplo, acho que no quinto canto, num significado, Prabhupada diz que uma mulher que não casa é prostituta. Agora, a verdade é que existem muitas mulheres no mundo não casadas que não vendem seus corpos por dinheiro. E agora, existe uma certa classe de mulheres que não casam. Primeiro outro ponto. Na Índia, e através da Índia, na ISKCON, temos uma coisa linguística um pouco, como se diz, fora de centro, que é muito comum na Índia, com aquele inglês, digamos, imperfeito da Índia. E também na ISKCON, de chamar uma pessoa, uma mulher promíscua, de prostituta. Agora, a palavra promíscuo significa uma pessoa que faz sexo facilmente, sem dar muito, assim, sem critério. A palavra prostituta é um termo, digamos, comercial, que significa vender o corpo, alugar. Se você aluga seu corpo, se você aluga seu corpo para a satisfação sexual de outra pessoa, você é uma prostituta ou prostituto, dependendo das circunstâncias. Agora, a promiscuidade, ser promíscuo, não significa ser prostituto. Quando o Prabhupada diz que uma mulher que não se casa é prostituta, alguns problemas literários, linguísticos, com Prabhupada diz que inevitavelmente haverá problemas linguísticos e literários. Um problema que Prabhupada está falando de pessoas que não se casam porque querem fazer sexo com muitas pessoas e não querem ficar presas assim num relacionamento. Segundo problema, que existem muitas mulheres que não se casam porque descobriram a verdadeira natureza dos homens, devo admitir, ou que tem outros motivos. Então, por isso, mas Prabhupada está falando de um grupo, mas falando com linguagem categórica. Prabhupada está falando de um grupinho de mulheres, mas ele não diz um grupo, ele diz uma mulher que. Então, se nós vemos outras passagens nos livros de Prabhupada, e se compomos, se juntamos
os vários retratos que Prabhupada dá, temos um quadro completo. Agora, o motivo de botar notas é de dar ao leitor, antes do leitor ficar chocado, o retrato completo, holístico. Dar, assim, uma compreensão completa. Porque Prabhupada muitas vezes faz isso. Ele fala uma coisa aqui, outra coisa lá, e cada declaração parece, a quem não conhece muito bem o estilo de Prabhupada, as várias declarações parecem categóricas e completas em si. Mas na realidade, vendo toda a obra de Prabhupada, vemos que não. Essa declaração é só uma partezinha do rompecabezas. Outra coisa, eles terão uma cerimônia de fogo após a videoconferência, uma cerimônia de quebra de grãos. Deve ter devotos muito fortes aí, com as mãos, nas mãos, assim, quebram grãos. Eu acho que tem devotos bem fortes lá no Brasil. Agora, qualquer outra pergunta? Gostaria de agradecer a Dhanvantri Swami pela sua presença e todo mundo. Sobre Sita Presta, sobre Sita Presta, se você será iniciado, você já foi indicada, então se o presidente ou você mesmo pode talvez amanhã ligar para mim por Voodoo, Skype, algum meio, ou simplesmente sair na praça e gritar muito forte, que estou mais ou menos a 10 mil quilômetros, e assim ela pode ser iniciada. E sobre a cerimônia de quebra de grãos, espero que... Haribo Adanesha. Então, agradeço a todo mundo. E talvez no futuro próximo fazemos outro programa. Então, até logo a todo mundo. Obrigado a todo mundo. Hare Krishna.